Olá a todos, esse daqui é a segunda parte do vídeo que a gente vai falar sobre o motor. Nós vamos entrar agora nos detalhes das medições e o que realmente é importante num primeiro passo para você escolher o motor. Obviamente nós não vamos entrar em detalhes técnicos, a curva de acionamento, curva de corrente, nada disso. Por quê? Porque isso vai espantar a maioria das pessoas, nós temos que ser objetivo. Tá? Então o que nós vamos falar aqui? Corrente de partida. O que é a corrente de partida? É o consumo que você precisa que ele vai ter na hora de dar o arranque inicial. A reversão, que é a hora que ele para, que ele está gerando no sentido horário para voltar para o sentido anti-horário, tá? Ou seja, para frente e para trás, da direita para a esquerda. A freagem, ou seja, o motor parar a zero eixo, tá? E o consumo com carga aplicada ao eixo do motor. Nós vamos ver de forma extremamente simples, nós vamos usar uma fonte de alimentação para fazer algumas experiências interessantíssimas. Então na bancada nós vamos colocar alguns motores, uma fonte de alimentação, um multímetro na escala de medição de corrente, que é a amperagem. Bom pessoal, aqui na bancada nós temos 3 motores. Tá? A gente vai focar nesses 3 motores, porque os outros menores de menor corrente é o mesmo raciocínio. Se é o mesmo raciocínio, nós não precisamos de testar 10, 12 motores para mostrar para vocês uma coisa que é válida para todos, independente do tamanho. Todos eles têm a corrente de partida, corrente de reversão, corrente de parada e a corrente máxima aplicada ao eixo do motor. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é que nós estamos usando uma fonte de alimentação. Nós não estamos usando a bateria. Por que nós não estamos usando a bateria? Porque nós vamos fazer uma experiência aqui e a gente quer que vocês acompanhem a experiência. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para ficar claro que a fonte de alimentação ela tem uma corrente de amperagem, deixa eu achar o foco, de 12 volts, 10 amperes. Não sei se vai dar legal aí o foco, mas vamos lá. Então, teoricamente, nós temos uma fonte com uma capacidade de corrente de 10 amperes. Isso é o que está escrito na fonte, certo? Nós escolhemos aqui esse motor aqui para falar sobre ele. Mas o nosso primeiro exemplo vai ser sobre esse. Por quê? Esse motor aqui é da Bosch e esse também é da Bosch. Ambos são da Bosch. Esse motor aqui, ele é o CHP 12 volts de 24,5 watts. A tabela dele é essa. Se você digitar lá no site da Bosch, você vai ter esse diagrama. Olha o que é interessante aqui, pessoal. Deixa eu ver se vai dar foco. Não está dando foco. Então eu vou tirar uma foto e colocar para vocês aí na tela. Esse motor, ele tem uma alimentação de 12 volts, um consumo de 20,7 watts e a corrente nominal dele é de 4,5 amperes. E a corrente máxima dele é de 25 amperes. Certo? Bom, o que é a corrente máxima? É a corrente de partida e a corrente de pico de reversão. Quando você for ligar esse motor, ele vai precisar no mínimo de 4,5 amperes para girar o eixo do motor. Caso contrário, o motor não vai girar. Por quê? Porque a capacidade de corrente de dar partida no motor não existe na sua fonte. Vamos esquecer controle eletrônico. Nós estamos falando da fonte de alimentação ligada direto ao motor, tá? Então, você precisa de 4,5 amperes para fazer esse motor aqui girar. E depois que ele girar, o consumo dele é esse. Sem a carga aplicada ao eixo. Esse outro motor aqui, ele também é da Bosch, mas ele precisa de uma carga de partida de no mínimo 12 amperes. Para ele dar o start inicial, ou seja, ele começar a girar. Só que o datasheet dele menciona que ele tem um motor de consumo nominal, ou seja, girando sem carga de 7,5 amperes. Vamos fazer um teste? Nós temos aqui uma fita para dar contraste no vídeo. E agora a gente vai ligar a fonte. Ao ligar a fonte, você vai perceber o quê? Que a necessidade da alimentação precisa de aparecer no vídeo o LED. Esse LED aqui.
Quando eu fizer a conexão, olha o que acontece, pessoal. Olha o LED. Ele pisca, o motor tenta girar e não consegue. Por que isso? É muito simples. A corrente de partida que esse motor necessita é maior do que a capacidade que a fonte tem de suprir essa corrente. O que vai acontecer? O motor não vai girar. A fonte tenta fazer com que ele gire, tá? Mas ele não vai girar. Aí o que é mais interessante ainda? Se você não estiver usando uma fonte, você vai usar uma bateria. E a bateria, provavelmente, ela vai ter a força para fazer o seu motor dar partida inicial. Só que, vamos supor que você está usando uma bateria daquelas estacionárias de no break, 12 volts e 7 amperes, ou de alarme. O que vai acontecer? Vai funcionar. Vai funcionar, mas você não vai perceber que toda a carga de corrente que você está precisando para que o motor funcione vai ser aplicada à bateria. O que vai acontecer com a sua bateria? Ela vai descarregar mais rápido. Tá? O motor vai girar e vai descarregar mais rápido. O que acontece com uma fonte de alimentação? Ela não consegue girar porque ela não tem capacidade de carga. Certo? Agora vamos colocar esse outro motor aqui que nós sabemos que ele precisa de 4,5 amperes para iniciar a partida dele. Tá aí, funcionando. Sem problemas. Por quê? Porque a fonte tem a capacidade de carga. Tá? E o motor não tem a carga aplicada ao eixo. Vai funcionar maravilhosamente. E a fonte de alimentação consegue suprir a corrente. Certo? Agora a gente vai desligar e vamos às explicações. Quando você estiver utilizando um motor, ou escolher um motor que você precisa de força, você tem que fazer o seguinte raciocínio. Eu vou investir em quê? Eu vou investir no motor ou eu vou investir no circuito eletrônico? Nenhum dos dois, pessoal. Vocês têm que investir em um sistema mecânico de redução eficiente. Por quê? Porque o custo do motor e o custo da parte eletrônica não vai suprir a sua necessidade. Então, o uso de um motorredutor, uma caixa de redução, é o segredo principal para você obter sucesso. Esse motor, ele é de baixo consumo, na teoria, porque ele é de ventoinha. Tá? Vamos ver o comportamento dele? Vou colocar ele aqui no vídeo. Agora vamos acionar ele diretamente. Olha só, ó, de olho no LED aqui. Olha só, pessoal. Aí ele foi. Por quê? Vamos de novo. Olha lá, foi. É muito simples a explicação por que o motor faz isso. A capacidade da fonte é ineficiente para dar a partida inicial no motor. O que acontece? Ele deu o primeiro pulso, o motor deu um embalo. No segundo ele deu outro embalo, aí ele conseguiu dar a partida no motor como se você estivesse impulsionando ele com a mão. É como você vê aqueles motores de partida de aviões antigos, você põe a mão na hélice e faz uma força, ele pega e acaba pegando. É o mesmo conceito. Por que isso? Porque não tem capacidade de carga, tá? Então agora a gente vai fazer as medições. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a medição de corrente de consumo do motor. Principalmente na partida. Tanto a partida quanto a reversão é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque você tem um momento que o motor vai parar e vai reverter. A parada você tem uma queda de corrente. E a reversão você vai ter um aumento de corrente. Isso acontece tanto na reversão quanto na partida. Porque a reversão não deixa de ser uma partida, a não ser para o lado contrário do giro. Tá? O que nós fizemos? Fonte de alimentação, já conhece o multímetro na escala de corrente, colocamos aqui uma haste no motor para ver funcionar e a gente vai ter que ficar de olho aqui, certo? Como é que você liga o multímetro, pessoal, para fazer uma medição de carga? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui a melhor posição. Vamos reduzir o zoom. É isso aqui que você vai fazer, ou de ponta cabeça. Bateria ou fonte de alimentação, um negativo vai para o motor, o positivo entra no multímetro, no positivo, sai pelo negativo e vai ao motor.
tá? Que é isso aqui, ó. Vamos seguir? Entrou aqui, saiu, foi para o motor e o negativo está em aberto, que é o que a gente vai ligar, tá? Então tem uma foto aí, ó. É exatamente isso daqui. Qualquer motor é assim que você mede a corrente elétrica de consumo, tá? Não tem segredo. Não tem segredo, não tem mistério, não tem absolutamente nada. Eu vou dar um zoom aqui, pessoal, no multímetro. Eu gostaria que vocês vissem o melhor possível. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar. Vamos ligar o motor. Ligar o motor compreende encostar os dois fios. Olha lá, pessoal. 4 pontos, alguma coisa de consumo sem carga. Vamos desligar. Desligamos. Não cai não. Agora vamos ficar de olho na partida que você vai ver o pico de corrente onde vai parar. Vou colocar aqui o melhor possível. Vamos lá. Ele deu até OL, pessoal. O que é OL? É overflow, ou seja, foi acima da capacidade do multímetro de medir de 10 amperes. Por algum momento. E depois ele estabiliza o giro. Isso aqui, pessoal, é o pico de partida que ele dá. Ou seja, se ele tem 4,5 amperes, vamos colocar que a partida, o pico de partida dele de consumo de corrente pode chegar ao dobro. Pronto, agora a gente vai deixar ele rodando, fixado. Aqui o consumo dele está em 3,72, melhor para a gente. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste bruto de carga ao eixo. Através de que ferramenta? Um alicate. Vamos segurar o motor. E vamos segurar o motor. O eixo. Vamos tentar segurar o eixo. 5 amperes. 6. Isso aqui é a carga aplicada ao eixo. De uma forma estúpida e brutal, é assim que se comporta se você for ligar isso daqui, a sua carga ser puxada, tracionada, levantada ou empurrada, que tem conceitos completamente diferentes. Puxar é uma coisa, empurrar é outra, levantar é outra, deslizar é outra, e a gente vai ver na terceira parte do vídeo como que isso funciona e como isso afeta o equipamento e a aplicação prática disso tudo que a gente viu através de um motor do tipo Mabuchi, que é esse motor aqui, tá? E aí a gente vai fazer um resumo das 3 aulas básicas que a gente está falando sobre os motores, tá bom? Faz a inscrição no nosso canal, aí assina o canal da gente, vai compartilhando os vídeos, as ideias da gente, vai criticando, pedindo informação, dando maiores informações se for o caso, tá? Sendo que o objetivo da sequência de vídeo, ela não é entrar na teoria sobre o funcionamento de motores e controle. Nós precisamos de ir direto ao ponto, ou seja, a prática. E a prática a gente está vendo aqui. Abraço a todos, não deixe de fazer a inscrição.